Então, menos que 30, nem pensar. Agora eu vou te falar. Pô, professor, se você mostrou lá aqueles dois gráficos lá, tinha dois extratos. É verdade, tinham dois extratos, todos os dois extratos tinham uma distribuição normal. Todos os dois extratos tinham uma distribuição normal. E eu deveria estratificar. Mas eu considerando o teorema do limite central, eu não posso juntar tudo e medir mais de 30, que aí vai passar a ter uma distribuição aparentemente, provavelmente normal. Vai sim, vai sim. O negócio é que uma coisa é a distribuição, outra coisa é o seu erro amostral. Então, é outra coisa, é totalmente diferente. Uma coisa é a distribuição, para você poder aplicar a inferência, inferência estatística, calcular o intervalo de confiança da média. Outra coisa é o erro, é o intervalo de confiança da média que você calculou. Então, são coisas diferentes, certo? A distribuição e o erro amostral. Então, vamos lá. Se ninguém tiver dúvida, vou tocar. Então, aqui tem uma distribuição normal. Uma distribuição normal. Eu tenho uma distribuição normal com mais ou menos um desvio. Eu tenho uma distribuição normal com mais ou menos um desvio. Quanto é? Que mais ou menos um desvio padrão, aqui eu tenho a média, uma população que tem distribuição normal. Mais ou menos um desvio padrão dessa média tem 68,27% da população. De uma população. Não estou falando de uma amostragem, eu estou falando de uma população. Então, eu tenho 68,27% da população, mais ou menos um desvio. Mais ou menos dois desvio padrão da média. Certo? Variância, raiz quadrada da variância, desvio padrão. Mais ou menos dois desvios padrões, eu tenho 95,45% da população. Mais ou menos três desvios padrões, eu tenho 99,73% da população. Vocês já viram esses números, já? Agora, se você já viu esse número, não sabe de onde é que vem, então essa calibragem está valendo a pena para você entender. Vamos lá, eu não falei que no gráfico lá, o peso dessa alternativa aqui é igual a área dela sobre a área total, ou o peso disso é recortar o papelzinho disso aqui, e recortar todos eles e pesar numa balança de precisão e comparar o peso disso sobre o peso de tudo, né? Ou a área disso sobre a área de tudo, não é? Então, foi o que fizeram com a distribuição normal reduzida. Uma distribuição normal reduzida, uma tabela com a área da curva, né, da média a partir de um determinado ponto, que a gente chama de ponto Z. Ponto Z aqui. O que é isso? Vamos voltar lá para o nosso quadro, o nosso quadro branco lá. Vamos lá para o nosso quadro branco aqui. Olha só, imagine que eu tenho uma população. Opa, tô com uma população. Imagine que eu estou com uma população. E aqui. Não. Peraí, calma aí, desculpa, calma aí. Sim. Imagina que eu estou com uma população aqui, ó. E eu tenho vários pontos. Aqui, ó, aqui é a unidade de amostra, é o número da unidade de amostra. A unidade de amostra 1 tem um determinado valor. Qual que é? Aqui é a minha variável. Tá? Aqui é a minha variável. Aqui é a minha variável. Aí a unidade de amostra 1, a unidade de amostra 2, a unidade de amostra 3, a unidade de amostra 4, a unidade de amostra 5, a unidade de amostra 6. Vai todas as unidades de amostra aqui, até N. Tá certo? E aí eu posso pegar essa população aqui, que vai de 1 até N, tá certo? E somar tudo e dividir por N, tá certo? Aí eu vou ter uma média. Eu estou falando da população lá da distribuição normal.
de uma população da distribuição normal, que tem uma média aqui de uma variável lá, daquela variável lá, mas é a população. Beleza? Tem uma variável, essa média é a média da variável, pode ser em metro cúbico, pode ser, seja lá o que for. Então, eu tenho uma população que tem distribuição normal, aí a gente simboliza mais ou menos assim, com esse desenho aqui da senoide assim, deitada assim. É dizendo que aqui onde está a média, eu botei a média, eu risquei aqui a média, quanto mais próximo da média, mais gente vai ter. Por quê? Porque tem a distribuição normal. E aqui tem a distribuição normal, aqui, representando que essa população aqui tem uma distribuição normal. Tá certo? E agora eu tenho eu tenho então o afastamento de cada um desses em relação à média de todos eles. Você vai ver que alguns têm afastamento para cima da média e outros têm afastamento para baixo da média. Uns têm afastamento, algumas unidades de amostra, ó, as unidades de amostra aqui, né? Algumas unidades de amostra têm afastamento para baixo da média, outros têm afastamento para cima da média. Tá, beleza. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar cada uma dessas amostras aqui, cada uma delas, todas elas, e vou tirar o valor dela da média. Digamos que o valor da unidade de amostra 1 seja 10. Aí o valor da média seja 6. Então, quer dizer o quê? Que a unidade de amostra 1 tem 4, está 4 acima da média. Se eu tirar a média dela, então, ela vai ficar aqui, e botar ela no gráfico de novo, ela vai ficar aqui com 4. Ela estava lá, ela estava com 4 acima da média. Aí eu tirei a média, ela vai ficar com 4 acima do eixo da abscissa aqui. A outra aqui, essa aqui, digamos que ela seja 10, a média é 10, e ela seja 6. Aí ela estava aqui com um afastamento de 4 abaixo da média. Aí esse valor aqui que ela tem, que então era valor 6 quando a média era 10, aí eu tirei 6 da média, ela ficou então com menos 4. Tá certo? Se eu fizer isso, seria como eu tirasse uma foto, uma transparência dessa distribuição aqui, uma transparência, botasse só os pontos, né, sem copiar o eixo, e botar o eixo aqui, ó. Eu teria, então, uma distribuição exatamente igual àquela que eu tenho aqui em cima, sendo que a média agora passou a ser qual? Agora eu quero que alguém responda. Por favor. Eu tinha uma distribuição aqui, desculpa o desenho, eu plotei cada um dos valores, tomei tudo, aí risquei aqui, calculei a média, aí vi qual era o desvio de cada um em relação à média, aí subtraí de cada valor o valor da média e passei a ter uma distribuição aqui, cuja característica é igualzinha à característica dessa. Só que a média dessa distribuição aqui, que era a média era 10, não é? Não, 6, a média era 6 aqui. E agora, é como se eu tivesse feito uma transparência e puxado para baixo. Qual vai ser a média dessa população aqui agora? 0. Opa! Quem falou? Eu, Paulo. Aí, valeu, Paulo. É que eu não tô vendo ninguém. Valeu, Paulo. Boa, Paulo. Obrigado, cara. Obrigado. A média tem que ser 0. A média tem que ser 0. A média tem que ser 0, lógico. O distanciamento entre a média é a mesma. Só que eu tirei de lá e tirei a média, então ficou tudo 0. Então eles estão variando em torno de 0. Beleza, agora vamos lá, vamos para o segundo raciocínio. Então eu tenho agora, eu vou pegar esses distanciamentos todos, os módulos desses distanciamentos, cada uma tem, algumas têm um desvio maior, outras têm um desvio menor, né? Outras estão em cima da média, por acaso. Eu sei que a maioria está em torno da média, porque é uma distribuição normal. Aí eu vou pegar, então, essa população agora tem média 0. Essa nova população tem média 0. E agora eu vou pegar cada um desses desvios e vou somar todos esses desvios. Vou somar todos esses desvios, somatório dos desvios, desvio de cada um, e vou somar ele e dividir por N.
Então, sobre essa daqui teve um desvio tal, essa daqui teve um desvio tal, essa daqui teve um desvio tal, essa teve um desvio tal. Eu somei todos eles e dividi por N. Eu vou ter, então, um desvio médio. Um desvio médio. Tá certo? Ou o desvio mesmo. Ou o desvio. O desvio médio, ou o desvio padrão, ou o erro padrão. O erro médio. Então, o desvio, então, eu já tenho o desvio médio. Aí tá bom. Eu tenho o desvio médio. Agora eu vou pegar aqui na lista um por um da unidade de amostra, porque aqui é unidade de amostra aqui. Unidade de amostra. Aí, 1. Aí ela tinha um valor lá. Ela tem o valor do desvio dela, a unidade de amostra 1, o valor do desvio dela, ela estava mais ou menos 4 positivo. Da unidade 2, vamos dizer que esteja 6 negativo. Da unidade de amostra 3, o desvio, ou seja, a diferença dela em relação à média. A média é 0 agora. Agora, 2 positivo. Tá 2 acima de 0. Tá? Eu vou pegar agora, comparar cada um deles aqui, eu vou comparar com o desvio médio. Vamos dizer que o desvio médio, que eu somei todos os desvios aqui, aí somei todos eles e dividi por N. Aí eu tenho o desvio médio. Então eu vou pegar cada um deles. Essa aqui, a primeira, desvio 4, o desvio foi 4. Aí eu vou comparar com o desvio médio, que é 2. Aí, de novo, tem duas formas que eu tenho de comparar duas quantidades. Uma é eu subtrair uma da outra. Aí eu vou ter uma comparação, uma menos a outra, vou ter a comparação que vai obter a mesma unidade. Né? 10 quilos, 10 quilos e 6 quilos. Eu posso comparar 10 com 6 de duas formas. Subtraindo. 10 menos 6, a diferença é 4. 10 quilos menos 6 quilos, 4 quilos. Essa é uma forma que a gente usa muito em matemática. Comparar duas grandezas pela subtração. A outra forma que a gente usa, e em geral usa mais, é botar uma sobre a outra. Então, por exemplo, 4 sobre 2. 4 sobre 2, 2. Então, a 4 é 2 vezes 2. Ou seja, 200, se eu multiplicar por 100, ou seja, 200% de 2. 4 é 200% de 2. Né? Aqui, no caso aqui, nesse nosso exemplo aqui, eu estou usando a comparação de subtração, usando a subtração com cada um deles. Tá certo? Então, essa daqui vai ser menos 2, essa daqui, 6 dividido por 2 vai ser igual a 3. Então, cada uma delas vai ter um desvio agora. E eu vou fazer um gráfico com essa população, cuja média agora, qual é essa população aqui? A média agora, que é dessa daqui de baixo. A média agora, como o Paulo falou, né? Acho que o Paulo, Carlos, desculpe, quem foi que falou? Quem falou que a média era 0? Paulo. Paulo, acertei na primeira. Então, o Paulo falou que a média era 0. Então, essa população aqui tem a média 0. E agora, e o desvio dela? O desvio dela, vocês vão entender a importância disso e a utilidade disso. Depois vai jogar fora. E o desvio dela? Qual que vai ser o desvio padrão aqui? Bom, aqui, eu vou pegar assim, essa aqui, 4 menos 2, 4, aí o resultado de uma foi tal, o resultado do outro foi tal, o resultado do outro foi tal, o resultado do outro foi tal. E aí, quando eu comparei a média, o desvio, né? O desvio médio era 4, me parece, não é? Era 4? Não, o desvio era 4, agora não me lembro mais. Vamos dizer que o desvio fosse 2, não importa. Eu tenho vários desvios. E eu vou botando aqui, vou fazendo o desvio de todos eles. Aí eu vou dizer que o desvio médio seja 2. E a unidade de amostra também é 2. O desvio dela também foi 2. Então, 2 sobre 2 é 1. O desvio dela foi do tamanho do desvio de todos, da média dos desvios. Né? Então, quando o desvio dela é igual à média do desvio, o desvio dela é 1. 2 dividido por 2 dá 1. Ou seja, eu construí aqui uma população normal reduzida.
uma população normal reduzida. Tá certo? Cuja média é 0 e o desvio padrão é mais ou menos 1. Tá certo? Para que eu quero isso hoje? Para nada. Vou explicar por que mais adiante. Mas você agora já entendeu, ou então reveja a fita de novo, ou então peça para explicar novamente, no outro horário, não acaba aqui. Você agora entendeu, ou deve ter entendido, o que é a normal reduzida. É um artifício que eu faço, né, para pegar uma população qualquer, com média que pode ser de qualquer coisa, não é? E transformo ela numa normal reduzida, cuja média é 0, e o desvio padrão é 1. O desvio padrão é 1, mais ou menos 1. Tá certo? E aí, o que acontece? E aí eu vou pegar essa população aqui e vou calcular a área. Eu não podia ter feito antes, calcular a área de toda a população. Isso eu faço por integral, né? Integral da curva no ponto. A área da integral da curva no ponto. Eu vou pegar, a área de cada uma, só que no caso da normal reduzida, eu vou pegar só a metade, porque é simétrico, né? Então não tem porquê fazer uma de tudo. Vou pegar só embaixo aqui. Você vai fazer só embaixo aqui. E vou pegar a cada ponto que eu distancio, qual é a área. Um aqui tem uma área aqui, ó. Tem uma área aqui, ó. Tem uma área aqui. Aí, então, essa área aqui, dividido pela área total embaixo da curva, é a probabilidade de sair alguma coisa entre 0 e 1. Né? De eu pegar aleatoriamente nessa população aqui. A probabilidade de eu pegar até 2 desvios é a área dessa daqui, essa área aqui toda, dividido pela área total. É a probabilidade de sair, numa amostra aleatória, alguma coisa nesse valor aqui, entre a média 0 e o valor 2. Entre mais ou menos um desvio, vai ser essa probabilidade aqui, dá essa área aqui, eu faço integral, né? Ou pego só essa área aqui, desse lado aqui, e multiplico por 2, mas essa área aqui sobre a área da curva inteira. E foi isso que fizeram na curva normal reduzida. Tá certo? Por exemplo, Z é o valor da normal reduzida, que a gente vai calcular aqui. Vamos lá. Faz fé aí, que você vai entender daqui a pouco. Então, eu quero 1. Então, aqui está o numerador, não, está o inteiro e o primeiro decimal. E aqui está o segundo e o terceiro decimal. O primeiro e o segundo decimal. Então, o primeiro e o segundo decimal. Então, eu quero saber qual que é a área do primeiro aqui. Do primeiro aqui, desse lado aqui da curva. Então, de 0 a 1. Que área é essa daqui? Aí eu vou lá na tabela lá, que foi feita a integral e foi muito útil para muita gente por muito tempo. Agora isso não tem absolutamente nenhum valor. Então, até 1. Então, seria 1,00. Aqui está o 00. Aqui está 1. 1,00. Qual que é a área? A área total daquela curva lá é 1. Certo? Então, de 0 até 1 é 0,3413. Guarda esse valor aí. 0,3413. Vamos voltar lá. Alguém já prepara aí a calculadora, por favor. Então. De 0 até 1. 0,3413. 0,3413 vezes 2, que é para dizer que é para considerar dos dois lados, mais ou menos um desvio. O desvio padrão é 1 aqui. Desvio padrão aqui, eu só peguei até aqui, 1,00. É esse lado aqui, 0,3413.
0,34 foi. Eita, cara, ok, 0,3413 vezes 2, que dá 0,6826. opa, 0,6826 ou multiplicado por 100, 68,26%, que é o que a gente vê aqui, ó. Que é o que a gente vê aqui. Que é o que a gente vê aqui. Opa. Que é o que a gente vê aqui, ó. 6826, arredondando, 6827. Se você fizer a mesma coisa com 2.0, ou seja, 2 desvios, é a mesma coisa, é a probabilidade que está aqui nessa curva aqui. Opa. A probabilidade que está nessa curva aqui. É, 2,00. Seria 0,4772 vezes 2. E isso multiplicado seria 9,545. Então, esse daqui é o gráfico da curva normal reduzida. E essa aqui é a tabela dela só de um lado. De um lado lá. Por que que você não usa mais essa tabela? Não usa essa tabela de normal reduzida. Porque você tem a função. Você já tem a função. Pela nossa conta, deu 2,6826 alguma coisa, pela sua conta, a conta do Paulo. Pela tabela aqui, deu 0,6827, de 68,27%, não é? Que é a área da curva, né? A área da curva até o ponto, não é? Mais ou menos aquele valor, né? Mas eu posso ter com, não sei quantos que o Excel tem, agora não me lembro mais, são 12 casas decimais, usando a distribuição normal reduzida, se eu quiser, ou não. Por isso que eu não uso mais a distribuição normal. Isso aqui você usava antigamente. Agora você não precisa. Você tem já o gráfico da distribuição da sua população, botando só a média dela e o desvio e o valor. Deixa eu melhorar esse exemplo aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu estou meio atrapalhado aqui. Não, tá. Beleza. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, vou limpar isso de novo. Agora que você vai entender. Espero que você tenha mantido fé aí. Agora você vai entender. O uso, a vantagem da normal reduzida antigamente. Mas para você atender a aprender, eu já sei fazer isso. Não, mas você tem que entender então, que começou lá na combinação. Depois foi para a distribuição, depois o teorema do limite central. Depois para o N, o que é o N? O que é N grande? Né? E agora a gente está numa distribuição, a gente está comparando duas populações. Digamos que eu tenho, eu chegue num local, no viveiro, lá no viveiro, e esse viveiro tenha 10 mil mudas. Vamos botar um viveiro, tem 10 mil mudas. Tá, é um viveiro pequeno, né? 10 mil mudas é um viveiro bem pequenininho. Então, vamos fazer para facilitar a nossa conta. Então, tem 10 mil mudas. Aí eu vou fazer uma amostra de 100. De 100 mudas. E essa amostra de 100 mudas, que eu peguei, essas mudas aqui, essas 10 mil mudas, são mudas plantadas ao mesmo tempo, tem distribuição normal. Mesmo tamanho, mesma espécie, tudo igual. Aí eu peguei 100 mudas. Tá certo? E aí tirei a média.
Qual que é a média? Qual foi a média? Digamos que a média das minhas mudas tenha sido uma média de 30 centímetros. 30 centímetros de altura. 30 centímetros de altura, a média. E o desvio padrão? Digamos que o desvio padrão desse 100 aqui. A média desses 100, 30 centímetros, e o desvio padrão, digamos que esse desvio padrão tenha sido 3 centímetros. 3 centímetros, tá beleza? E eu quero saber, eu quero comprar muda lá, mas eu quero saber quantas mudas eu tenho acima de 40 centímetros. Acima de 40 centímetros. Quantas mudas eu tenho maiores que 40 centímetros? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 40, tá certo? 40, que é um valor, né? E vou diminuir da média. Diminuir da média, que a média é 30. Agora, eu diminuir da média, a média, naquele mesmo exemplo que a gente fez de todos, a média passou a ser 0. Eles agora, esse desvio aqui, esse desvio, esse 40 aqui, esse desvio aqui, esse desvio em relação ao 0. 40 menos 30 vai ser 10, igual a 0. Em relação ao 0, 10, 40. Estava 10 acima da média, que era 30. Quando eu tirei a média, 40 menos 30, continuou 10. Mas agora acima de 0. Acima de 0, que é a normal reduzida. E agora eu vou pegar esse desvio, esse 10 aqui, e vou dividir pelo desvio padrão, que é 3. Então vai ser igual a 10 dividido pelo desvio, que é 3, vai ser o que agora? O quê? Unidades de desvio. 10 dividido por 3. Quantas unidades de desvio eu tenho? Eu tenho 3,33. Tá certo? Então, se na minha população lá, eu tenho, eu não sei qual é, mas na minha amostra eu tenho uma média. A média foi 30. E o desvio foi 3. Então, aqui seria 33. 30. E o desvio foi 3, né? Na normal reduzida, a média é 0. E aqui eu quero saber quantos tem acima de 40. Aqui eu quero saber acima de 40. O desvio é 33, porque o desvio é 3. 30 é a média, mais 3, 33 é o desvio. Mas eu quero saber quanto que tem acima de 40. Acima de 40. A média agora, eu quero então, aqui, quando eu peguei 10, peguei 40, diminuí 30, fiquei com 10, dividi por 3, deu 3,3. Esse 3,3 aqui é o meu Z. Z é 3,3. O Z é o 3,3, que é aquela tabela lá, que vai variando de Z. O Z vai variando aqui de 0 até 0,5, que é metade da probabilidade da curva, da área da curva. Então, 40 ficou o quê? 3,3. 3,33. 40 ficou 3,33. Né? Nessa normal reduzida aqui. E aqui lá, ela vai me dar essa área aqui, ó. Vai me dar essa área aqui, até 3,33. Mas eu quero saber isso aqui, ó. Eu quero saber esse pontinho aqui, esse cantinho aqui, que vai ser 0,5, que é a metade de 1, que a área da curva toda da manual reduzida é 1. 0,5 menos quanto? A probabilidade que eu não sei ainda. Eu tenho que ver. Eu sei que é 3,33 é o valor de Z, que é relativo a 40. Então, ele vai me dar essa área aqui, ó, acima de 40. De 0 até 40. Agora, vou voltar lá na minha tabela. Olha aqui. Ai, meu Deus. Meu mouse não está... Olha aqui, ó. Peraí, rapaz. Probleminha que tem entre o teclado e a cadeira aqui. Bom, mas vamos lá. Olha aqui nessa... Ah, vocês não vão conseguir ler, eu tenho que olhar aqui. Mas olha aqui, 3,33... Ah, beleza. Aqui. Ó,
Eu conto, não está dando para vocês verem aí, mas acreditem. 3,33. Então, 3,3 está aqui. Aí 3,3. 03 está aqui, ó. Está aqui, ó. 3,33. 3,33, 3,33 dá 0,4996. Aqui, ó. 0,4996. 0,4996. 0,49, agora voltando lá, 0,4996 é a área. É a área, é a área, é essa área aqui, na normal reduzida. 0,4996. 0,4996 é essa área aqui. Mas eu quero essa daqui, que eu perguntei quantos eu tinha além de 40 centímetros. Então, 0,5 menos 0,4996. Esse pedacinho aqui em relação a 1. E dá 6 para 10 dá 4. Alguém já fez aqui? 6 para 10 dá 4. 9 para 1 dá 10. Aí dá 0. 9 para 1 dá 10. Dá 0. Aí 5 para 5 dá 0. 0,00. Ou seja, vezes 100, 0,04. 0,04. Por cento, né? 0,04 vezes a minha população total. 10 mil vezes 10 mil. 10 mil, então 0,4, 0,4, 1, 2, 3, 4. 400 mudas. 400 mudas, se tem a distribuição normal, 400 mudas, N, 100 foi bem acima de 30, 400 mudas, em torno de 400 mudas, eu posso contar que tem 400 mudas acima de 40 centímetros, tá certo? Então, era por isso que eu usava a normal reduzida, para eu poder estimar as coisas. Eu fazia por amostragem, mas quem quer trabalhar com integral e, de repente, ter a distribuição da minha variável com outra unidade, sabe lá qual é a unidade, sabe lá se ela é platicústica, se ela é leptocústica, então não. A gente usava a normal reduzida. Só que agora não faz menor sentido. Não faz menor sentido, você há de convir comigo, nem usar a tabela, a não ser que você esteja no mato. Dependendo se você estiver no mato, você vai ter que usar mesmo régua, compasso, transferidor, né? Se você não tiver um SIG na mão. Mas não faz. Eita, ok. E não faz sentido usar também a tabela. Nem a tabela, nem a normal reduzida, quando você já tem a função. Tá aqui a função, onde você fala a sua média, o valor X que você quer, a média, tá certo? E o desvio. Aqui, verdadeiro ou falso, será, se você quer que seja, porque na função, ela já te dá a área inteira. Na tabela, para não ocupar espaço demais, pegou só a metade. Então, você tem que somar ou não. Mas na função, não. Na função, você escolhe se some logo tudo ou não. Certo? Agora, vamos comparar agora essa distribuição normal com a distribuição T, tá certo? A distribuição T, você agora já sabe qual é. Você agora já sabe qual é a da distribuição normal reduzida ou da distribuição normal. Mas agora você vai saber que a distribuição normal, a distribuição T, também é uma distribuição normal. Também é uma distribuição universal. Isso aqui é semelhante àquilo que você viu lá, que a gente fez aquele trabalho lá. Pegou a normal reduzida, pegou um valor que eu queria, e eu quero transformar em Z, que é a normal reduzida, pegou um valor que eu queria, subtrair da média para botar ele numa população que a média seja 0. Aí eu usei a comparação da razão, ou seja, uma sobre o outra, para saber, primeiro, o tamanho do desvio, na subtração. Depois, a razão, para saber a porcentagem do desvio, tá certo? E aí, passei a ter uma distribuição normal reduzida, cuja média é 0 e o desvio padrão é 1. Agora, eu tenho também a distribuição T. E você vai ver aqui, ó, digamos que a gente fez a gente tenha feito a modelagem
com N igual a 3, de todos aqueles 117 mil, 116 mil inventários, a gente tivesse feito todos eles, tivesse feito um gráfico para eles. Para todos aqueles inventários, 171.600 inventários. Aí daí tá. Aí eu tenho aquela distribuição. Se você fizesse, em vez de ser 3, daqueles mesmos 100 hectares, daquelas mesmas 100 unidades de amostra, se você fizesse, em vez de 3, 4 unidades de amostra, se você fizer a conta ali de combinação, aí vai ser 3.900.000 combinações diferentes possíveis. Tá certo? Por aí vai. Então, o que tem na tabela T aqui? A tabela T aqui é o Z também. É o Z, mas na tabela T. Olha só, aqui é o grau de liberdade. É o grau de liberdade para cada aqui, ó, tá, 1, 2, 3, 4, é o grau de liberdade para até 120. 60, de 60 pula para 120. Também não preciso dessa tabela, porque eu tenho a função também no computador, né? A função no computador na planilha, né? E aí eu não preciso fazer mais isso, eu já tenho quantas decimais eu quiser. Mas olha só a diferença dessa distribuição aqui, que a metade, 50% da normal reduzida, mas de 0 até 3,9, até 4, de 0 até 3,9 já dá meio. Aí daí, e aqui, não, aqui tem um pedaço só. Um pedaço só da curva. De qual curva? Dessa curva aqui, cujo grau de liberdade é 1, ou seja, com N igual a 2, não com N igual a 3. Aqui um pedaço só da área, ó. Da área não, da área da probabilidade N igual a 2. Aqui já é a probabilidade. A probabilidade está aqui, quer dizer, aqui é o valor do T mesmo. Ou do Z seria. Então, aqui, ó. Aqui, então, é o grau de liberdade. E a gente fez os estudos, a gente começou a trabalhar sobre N igual a 3. Agora, e se o N fosse igual a 4? E se o N fosse igual a 5? E se o N fosse igual a 6? Então, para cada grau de liberdade, pelo menos até vários exemplos, eu tenho, então, pedaços da curva. Tá certo? E aqui? Aqui é a significância. Assim, se eu tenho uma curva, vou voltar para lá. Eu tenho uma curva. Eu tenho uma curva. Aí eu tenho uma probabilidade. Certo? Como a gente viu lá, mais um desvio, mais 2 desvios, mais 3 desvios. Isso aqui é a probabilidade. Entre o valor que eu quero aqui, o valor que eu quero. Né? O valor que eu quero. Então aqui tem uma probabilidade. Essa probabilidade é o quê? É a área disso daqui. Tá certo? A área disso daqui sobre a área total. Né? Isso aqui é a área total de distribuição da população, numa curva, cada um com seu valor. Né? Aqui está a média, aqui abaixo da média, aqui acima da média. Tá certo? Então, qualquer valor aqui vai ter uma probabilidade. Tá certo? Isso aqui é a probabilidade. E esse ponto, esse pedacinho aqui é a significância. Também é uma porcentagem. Também é porcentagem. Mas é o nível de significância que eu quero. Tá certo? Por quê? Porque se eu tenho uma população aqui, cuja média eu não sei. Tá certo? A média eu não sei. Aí daí o que acontece? Aí eu quero saber com 95% de probabilidade. 95% de probabilidade. De que a média da minha amostra esteja dentro desse intervalo de confiança. A média da população esteja dentro do intervalo de confiança da minha população. Ou seja, com 95% de probabilidade. Ou seja, eu vou usar só 5% de significância. Vou usar aqui só essa significância, assim, esse pedacinho aqui de significância. Vai dar para entender melhor isso? Voltando lá.
Então, só estava explicando aqui qual que é a probabilidade, e o que é a probabilidade, que é o que está aqui, entre mais ou menos o valor que eu estabeleci, né? E aqui a significância, que é o que tem lá na tabela Z. Ó, o que tem na tabela T de student. Aqui eu tenho a probabilidade, aqui eu tenho de acordo com o grau de liberdade. Uma probabilidade não, aqui eu tenho o valor de T. De acordo com o grau de liberdade. Então, ao invés de fazer uma tabela, poderia fazer uma tabela inteira ou meia para cada uma dessas distribuições aqui. Podia, mas a gente não precisa disso. A gente tem aqui o grau de liberdade, ou seja, o nosso N, o número de unidade de amostra, e aqui o valor de T, de acordo com o nível de significância que eu quero. 0,5, 0,25, 0,1, 0,05, 0,05, a gente usa muito isso aqui, 10% e 5%, 10% e 5%, e aí pelo grau de liberdade. Então, digamos que eu tenha numa distribuição, meu grau de, eu peguei 30 unidades de amostra. 30 unidades de amostra. Então, meu grau de liberdade é 29. Então, eu peguei 29, meu grau de liberdade, e aí, com 5% de significância. Eu quero 5%, ou seja, 2,5 para cada um, numa curva bicaudal. Numa distribuição bicaudal. Aí é 2,04. 2,04, que seria o valor do número de desvio padrão, da média, dos inventários. Aqui, ó. Vou explicar melhor no gráfico aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. Aqui, ó. Eu pego um valor qualquer, né? Subtraio da média, divido pelo desvio padrão, e aí eu vou ter um valor de Z. E esse valor de Z, na normal reduzida, vai me dar essa área aqui. Esse valor de Z, considerando o inteiro e o decimal aqui, vai me dar esse valor de aqui, que esse valor aqui é o valor da área, ou a probabilidade da área proporcional, e a probabilidade, a mesma coisa, desse ponto aqui, que eu peguei aqui. A distribuição T é o contrário. Ela é o contrário. O que é que eu quero? Se eu falei que eu quero com 5% de significância, então eu vou lá no 2,5. Eu vou lá no 2,5, então vai ficar 2,5 para cada lado. 2,5 para cá, e esse valor aqui é o valor de T. Eu tenho o inventário, ele tem a média 0. Está com a média 0 aqui, com 95% de probabilidade. E aí tem o valor de desvio aqui, que é um desvio padrão, é o desvio padrão dos inventários, desvio padrão da média. Inventário, aqui é a média dos inventários, desvio padrão da média dos inventários. Eu fiz o caminho inverso. Eu estabeleci, eu peguei o grau de liberdade, né? Porque depende da minha distribuição. Peguei a probabilidade, o nível de significância que eu quero, não é? Aí peguei o valor que eu vou multiplicar o erro padrão. Eu vou fazer o caminho inverso. O limite superior, então, para eu ter 5% de significância, é o quê? A média mais o T multiplicado SX. Se aqui eu peguei o valor, diminuí a média e dividi pelo desvio para botar o Z, e esse Z, e eu obtive a probabilidade, tá certo? Aqui não. Aqui, de acordo com o grau de liberdade, só mostra essa tabela, só mostra essa pontinha aqui, né? Mas para cada grau de liberdade. Quanto que é essa pontinha aqui? E aí eu pego qual é o grau de liberdade, pego aqui qual que é a significância, aí eu tenho o valor de Z e faço o contrário. Eu pego o T, multiplico pelo desvio e somo com a média. Por isso que chama distribuição inversa de T. A distribuição T
também é a distribuição normal. Mas na função lá do computador, é a inversa de T. A distribuição inversa de T. Porque você faz o inverso. Aqui a gente foi para um canto, aqui pegou a média, diminuiu, pegou o valor que eu queria, 40, diminuiu a média, dividiu pelo desvio, tive o Z. Eu fui lá no Z, peguei qual era a área, né? Aí tive a probabilidade. Na distribuição T, não. A distribuição T, eu pego o valor, diminuo da média e divido pelo desvio padrão. Aí eu tenho T. Dividido, aí eu tenho T. E aí, agora eu quero saber o intervalo de confiança. Eu vou pegar, então, dependendo da distribuição do grau de liberdade, eu tenho, isso aqui é a simulação, é o modelo matemático para cada ponta daquela, de acordo com a distribuição, né? Tem a ver com o grau de liberdade, né? E aí eu vou pegar, multiplico por T. Eu multiplico por T. Pego esse valor aqui, multiplico pelo desvio, e somo, multiplico pelo erro padrão, desvio padrão da média dos inventários, multiplico ele, porque vamos dizer, seja 1 vez e meia. 1 vez e meia, esse desvio, para dar aqui, ó. E somo com a média, para eu saber qual é o intervalo de confiança, o limite inferior e o limite superior, mantendo esse 2,5 aqui do nível de significância. Foi mal? Foi muito ruim? Eu sugiro que você assista o vídeo novamente. E novamente, até você entender. Porque eu gaguejando, eu sei que eu tenho dificuldade de falar, mas eu sei que está explicado ali. Que você teria que olhar escutar com mais calma. Com mais calma. Eu sei que atrapalha também eu explicar e depois eu dizer, não, aí eu recorro. Aí, pô, eu sei que é barra pesada. Mas tá ali. Tá ali, a explicação tá ali. Tá mal explicada, mas tá ali. E isso é o que você precisa saber. Pra quê? Por que você tem que saber isso? Bom, se você decorar, se você decorar qualquer uma dessas coisas aqui, você vai fazer o que a maioria, ou a média dos engenheiros florestais faz com esses números aí. Pega o valor na tabela, aplica lá, bota no resultado e tal. Mas se ninguém sabe o que é o significado disso, de onde é que vem, aí não tem como. Não tem como. O que eu fazia? Depois dessa explicação mal explicada, admito. Mas tá lá, a explicação tá lá, é só ouvir de novo. Porque é operação inversa. Uma vai daqui, eu pego a média, diminuo, chego lá na probabilidade para saber a quantidade, na outra eu faço o contrário. Eu entro com a significância, tá certo? E através da significância eu vou lá, vejo a significância e a probabilidade, aí de acordo com o grau de liberdade, aí eu vejo o valor que eu vou ter que multiplicar o desvio padrão. Faço o caminho, depois somo com a média. Eu diminuo da média e divido pelo desvio. Outro não, para ter o Z, outro eu pego, multiplico pelo desvio e somo com a média. Por isso que é o inverso. Mas olha só, o que é que você tem que saber disso aí? É para você respeitar o T. O que eu fazia? Eu tenho uma população que eu fabriquei no computador, claro, né? Justamente usando a função. Tem até um exercício lá para você fazer uma tabela Z, fazer uma tabela T, para você se exercitar, trabalhar com a função. E aí eu fiz uma população enorme, e aí em vez de ser, não tinha que ser 30, não tinha que ser 30 para a média da população está dentro do intervalo de confiança, a média da população está dentro do intervalo de confiança, não tinha que ter N igual a 30, toda distribuição grande, com a amostra grande, toda distribuição tem característica de distribuição normal. Aí, em vez de ser 30, eu fazia com a turma 5, só com 5, você vai pegar só 5 unidades de amostra. Ou seja, no capacete tinha valores de uma distribuição que eu não dizia qual era a média. Aí pegava só 5, agora calcula aí o intervalo de confiança da média da população
com 10% de probabilidade, 10%, agora não lembro falar com 10% de probabilidade ou 5% de probabilidade, não me lembro. Aí a pessoa pegava aquele 5, tirava a média, tirava o desvio, aí pegava lá o erro, calculava lá o erro padrão da média, ia lá na tabela T, estava lá a tabela T, e aí calculava lá o limite superior e o limite inferior. E todo mundo, para falar a verdade, desde que eu faço isso, só uma pessoa ficou fora. Com 5, desde que você não cometa erro não amostral. O que mata o inventário é o erro, porque a estatística está aí, a probabilidade está aí. Então, se você não quer, se quer 90% de probabilidade, 95% de probabilidade, pô, tá lá dentro. Eu boto lá com N igual a 30. E eu com N igual a 5. Aí cada um fazia a média. Eu nem conferi se a pessoa fez a conta certa, mas porque existe sim 5% de chance de estar fora. Mas aí mostrava lá de cada valor de cada aluno e mostrava lá. Claro, dependendo da amostra que ele pegou, tinha um erro amostral maior ou menor, mas todos, sem exceção, tinha média dentro do intervalo de confiança. Ou seja, a média da população está lá entre o limite inferior e o limite superior, que é o que me interessa. Não a média da minha amostra, que é de uma única avaliação. Quero a média, o intervalo de confiança da média da população. E eu vou obter. Eu faço isso. Eu obtenho isso, desde que eu não cometa erro no amostral. E se você pega ali e fez uma avaliação, quando você faz a avaliação, distribui as unidades de amostra, no momento que você distribuiu, botou a coordenada dela, do início, o azimuth, a largura, o comprimento da unidade de amostra, por exemplo, no inventário. Eu uso o exemplo de inventário porque todo mundo pensa com mais facilidade em inventário por enquanto. Mas inventário de árvore. Aí, você... Beleza. Tô acabando já. E aí, quando você distribuiu, a unidade de amostra já existe. O valor já existe lá. Imagina, você distribuiu o ponto inicial, coordenada X, a largura da unidade de amostra, o azimuth de caminhamento, o azimuth inicial, o comprimento da unidade de amostra, o nível de abordagem, você já fez tudo. Quando você distribuiu isso, no momento que você distribuiu, esse valor existe. A questão é se você vai trazer ele ou não. Se você trazê-lo, não tem como estar errado. Não tem como dar errado. E como é que dá sempre errado? Por causa de erro não amostral. Não amostral. Aí não dá. É melhor não medir. E quando é que você vai respeitar o método? Quando você entender a teoria, que vai ter que se esforçar um pouquinho para entender, repassa, vou botar isso lá em cima, vai responder, vai entender a parada e testar aleatoriamente. Testar aleatoriamente numa população conhecida. Infelizmente, eu não posso fazer esse exercício. Com vocês, infelizmente. Mas a turma fica assim. E veja bem, eu pego o capacete. Agora eu falei, como você já vai pegar o valor, não importa o que seja, pensa que é minuto, que é quilo, que é metro cubo, não importa. É uma distribuição normal, eu vou chacoalhar aqui, você vai pegar 5 unidades de amostra, pega 5. De propósito, eu pegava e passava para o outro, porque agora eu eliminei completamente a quantidade do erro não amostral. Quando você pegar, já vai ter o resultado. Você mediu a altura certa, o diâmetro certo, a circunferência, você fez tudo certo. A unidade de amostra, contou as unidades de amostra, você fez tudo certo. Aí depois vai lá, agora aí um pega 5, aí eu passo pro do lado, pega 5 aí. Aí distraído, era outra pegadinha, distraído ia lá pegando 5. Você não tá prestando atenção, pô. Você não viu que ela já pegou 5? Então você já diminuiu a probabilidade de você pegar um desses 5 aqui que ela já pegou. Como? Vacilou. Você tem que ficar atento. Eu não cometei o erro não amostral que eu cometi, aparecendo de capacete para medir velocidade de peão, né? De capacete cronômetro. Eu falei, se eu não trabalhar bem aqui, eu vou ser demitido, sei lá. Como? E eu não me toquei. Então, isso é que você ficar atento para não cometer erro não amostral. E aí, eu te provei aqui pela estatística, pela matemática, pela probabilidade. Se você não cometer erro não amostral, você vai ter o intervalo de confiança da média, independente da precisão. Não falei isso? A precisão a gente tratou do outro canto lá. Mas eu estou falando a sua
A média da população está dentro do intervalo de confiança da sua amostra, dentro daquele índice de nível de significância, né? Dentro daquela probabilidade lá. Para reduzir o erro amostral, desculpa, reduzir esse erro, diminuir a distância, o limite inferior e o limite superior, você teria que melhorar a sua distribuição. Ou o tamanho da unidade de amostra, a forma, ou a intensidade amostral. Tá beleza? É o nosso tempo aqui. Eu estava com medo de não dar tempo, passar tudo. E se alguém quiser, quem já tiver o que fazer, porque está combinado só 3, já teve gente que teve que sair, que teve aula. Quem quiser sair, pode sair. Se todo mundo tiver a cabeça quente, quer dizer, conversar sobre a semana que vem, na semana que vem sobre isso, pode conversar na semana que vem sobre isso. Pensa mais um pouco, esfria a cabeça, porque teve muita coisa. E vê o vídeo de novo. Vê o vídeo. Pula lá o vídeo na parte que eu estou explicando. E olha lá aquele gráfico lá. Aquele gráfico lá, aqueles dois gráficos, aquelas duas distribuições aqui. Experimenta entender isso aqui. Isso aqui vale mais do que 1000 palavras. Para entender, você entendeu a distribuição normal, o porquê dela, a área, a probabilidade da área, né, que é essa área aqui, né, que é uma porcentagem, que não está em porcentagem, está em decimal, né, você pode transformar em porcentagem. Viu viu o que significa, não é? E viu agora o inverso. O inverso de uma outra distribuição normal, que é a distribuição T. Mas é o inverso da T. Veja aqui também que quanto maior N, mais leptocústica a curva vai ficando. O N igual a 30, N igual a 20, N igual a 10, né? Conforme vai aumentando, esses aqui são os 3 gráficos, conforme vai aumentando o grau de liberdade, a curva vai ficando mais leptocústica. Ou seja, a diferença entre o limite inferior e o limite superior diminui. Tá feito?